Retomando nossas mensagens de acordo com a organização que nós fizemos no começo do ano, hoje nós falaremos sobre a missão da igreja, que é o evangelismo. E eu procurei mensagens falando sobre isso, da igreja. E eu não encontrei. E eu procurei em pregadores que eu acho interessantes, que eles não são da igreja, e também não encontrei. Ou seja, o trabalho era um pouco mais difícil do que eu imaginava. É bom para eu sentir exatamente o que eu convido as pessoas a fazerem. Eu sei que eu às vezes coloco alguns temas desafiadores. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar o que nós não vamos fazer aqui, quando nós estivermos falando dessa mensagem. Essa mensagem não se trata sobre o período da quarentena. Então não pense que eu estou falando que é uma crítica a você ou à igreja no período da quarentena. Não, isso daí é uma crítica à igreja desde a sua existência. Pode passar o primeiro, isso. Então é uma coisa que vai além desse período, vai além da nossa crise, vai além do momento em que nós estamos vivendo. Um segundo ponto importante, não é uma crítica ao culto de adoração. Não é o que nós fazemos no culto, não é o que nós fazemos reunido como congregação. É importante a gente deixar claro isso. Porque senão a gente começa a partir pensando que nós estamos falando uma coisa, mas não é. Eu estou falando de evangelismo, e evangelismo não se faz no domingo. Ou não deveria se fazer no domingo. Aqui nós estamos adorando a Deus. Não estamos ensinando ninguém. Convidamos, todas as pessoas são bem-vindas a comparecer ao nosso culto de adoração. Mas o nosso foco aqui não é ensinar as pessoas a palavra de Deus, mas é adorar ao próprio Deus. E para falar sobre o tema, ele trata de dois aspectos importantes. Primeiro, a missão da igreja, não é a missão só do cristão, é a missão da igreja e o evangelho. Primeiro, nós precisamos deixar muito claro, a igreja é gloriosa. A igreja é a coisa mais importante que Deus criou. Só é a coisa mais importante do mundo. Deus criou o homem. E isso foi bom. Mas a coisa mais importante que ele criou foi a igreja para o homem. E falar isso é muito grave. Mas nós conseguimos viver sem casamento. Grandes homens viveram sem casamento. Grandes homens viveram sem a família. Se a gente for olhar José, ele viveu sem a família dele odiava ele. Grandes homens viveram sem bens. Sem bens de ter uma casa, de tomar vinho, de tomar bebida, de comer carne. A gente viu Elias, a gente acabou de falar com o Leonardo sobre João Batista. Ele não comeu nem bebeu, ele não conheceu a coxinha, ele não conheceu carne assada, ele não comeu churrasquinho de domingo. Então nós conseguimos viver sem essas coisas, a vida pena, mas nós conseguimos viver sem. A vida é muito pior sem isso, talvez. Mas a coisa mais importante é a igreja, porque sem a igreja nós não vamos para o céu. Não é a igreja que foi comprada, mas nós conhecemos. Jesus, ele morreu, mas ele morreu para estabelecer a sua igreja. E ninguém vai para o céu sem a igreja. Então a igreja é a coisa mais esplendorosa que nós podemos ver. É a coisa mais importante que existe na terra. E pode acabar tudo para a gente, mas a igreja não pode acabar. Porque é ela que nos vai levar para a salvação. Ela foi planejada desde o início. Lá em Gênesis 3,16, porque eu vou pisar na cabeça da cobra. A cobra lhe ferirá o calcanhar. Mas ela vai morrer. E depois Jesus lá fala em Mateus 16,18, vocês já conhecem.
As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, contra o reino dos céus. Quer dizer que o Hades está tentando se proteger, porque ninguém fica com as portas fechadas quando está corajoso. Mas o Hades está com medo da igreja, porque a igreja é gloriosa, porque a igreja vai até o Hades, ela quebra a porta, ela invade, ela destrói o Hades. A igreja é gloriosa. E quando nós pensamos, e a gente, e vocês sabem muito bem, e a igreja não é um prédio, mas são pessoas, e são pessoas revestidas de Cristo. São pessoas revestidas da salvação, do próprio Criador. Próximo. E se a igreja é gloriosa, se a igreja arrebenta as portas do Hades, arrebenta o império infernal que existe entre nós, o Evangelho é a arma da igreja. A igreja está em guerra, como ela sempre esteve. A igreja virtuosa, aquela que segue a palavra do Senhor, ela sempre está em guerra. Às vezes é uma perseguição religiosa, às vezes são doutrinas, às vezes são coisas que acontecem dentro da própria igreja. Mas a igreja sempre está em guerra. E Paulo já nos advertiu. Paulo, quando fala para Éfeso, ele diz: contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa passagem é muito importante porque ela nos mostra que nós não estamos em guerra contra um partido político, a gente não está em guerra contra ideologias, a gente não está em guerra contra quem está no poder. Nós somos inimigos de dominadores muito piores, dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal que agem. Nós não temos problema contra o governo X, contra a doutrina Y. Nós temos problemas com esses dominadores espirituais, que a gente sabe quem é o cabeça deles. É o próprio diabo. A igreja não vai fazer guerra contra poder, contra a autoridade, mas ela faz guerra contra o seu maior inimigo, contra o inimigo que, no final das contas, Jesus pisou na cabeça. A primeira serpente, aquela que nos trouxe tanto problema e que nos traz suor ao rosto. E é interessante que primeiro o livro de Efésios fala sobre esses poderes e autoridades. Depois, logo em seguida, 5 versículos, ele fala: olha, vocês estão em guerra. Então, quando você vai para uma guerra, você não vai com faquinha de manteiga e você não vai com um chinelo. Você vai com uma armadura, você vai preparado para a guerra. E ele começa a listar todos os itens, toda a armadura espiritual que nós deveríamos ter. E é interessante como ele descreve a palavra do Senhor. Ele não descreve a palavra do Senhor como um escudo, ele não descreve a palavra do Senhor como um sapato, ou como um elmo, mas ele define a palavra do Senhor, e vamos ler lá em Efésios 6,17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada pode até servir para defesa, para autodefesa, mas quando eu penso em pessoas armadas, eu não penso em segurança, eu penso em bang-bang. A mesma coisa é a espada serve para atacar. Então a igreja, ela é revestida assim, ela tem a couraça, ela tem o cinto, ela tem o escudo, mas ela também tem que lembrar que ela tem uma espada. Nós devemos atacar com a espada. E isso nos leva a um ponto. Isso nos leva a um ponto importante. A igreja só está preparada realmente espiritualmente para essa guerra espiritual quando ela está utilizando a palavra de Deus para atacar. Muitas vezes, e isso é um hábito muito chato que eu vejo que acontece inclusive entre nós. Quando a gente vai falar sobre a igreja, qual é o grande diferencial da igreja? A gente fala, não, mas a gente tem um acampamento que é legal. A gente tem uns ministérios de jovem, tem ministério disso, tem ministério daquilo, tem ministério...
A igreja ela faz serviços sociais, ela está ajudando os pobres, ela está ajudando na crise. Irmãos, a igreja pode ter isso, não é uma crítica a isso. Mas se o diferencial da igreja é isso, nós estamos lascados. Porque o diferencial da igreja é a palavra de Deus. A prioridade da igreja é a palavra de Deus. E eu digo mais, a igreja só é gloriosa enquanto ela utiliza a palavra de Deus. Se a igreja não utilizar a palavra de Deus, ela é maldita. Porque está pervertendo uma coisa que Deus criou para ser maravilhosa. Mas que se torna motivo de chacota, motivo de vergonha. Nós vemos que o soldado não deve, e ele não foi contratado. Nenhum soldado ele é contratado para ser inerte, para estar em segurança, para estar confortável. Todos os soldados que são comissionados, eles são chamados para o risco permanente de morrer. Para ir para o fronte de batalha, para você colocar sua cara a tapa, para você sofrer, para você às vezes ser ferido. Mas ele é contratado para o ataque, não para a defesa. Então, se nós vemos que a igreja é gloriosa, se nós vemos que a igreja ela tem uma arma realmente maravilhosa, porque quando a gente pensa na palavra do Senhor, pode pensar, mas só isso? Não é só isso. A palavra do Senhor literalmente derrubou um império. O Império Romano ruiu. E quando a gente vê o livro de Apocalipse e vê o tamanho da besta, e vê que da besta surge uma besta no mar, a gente vê uma criatura que tem rosto de leopardo, a gente vê a grande meretriz que matava e que torturava, e a gente vê aquelas criaturas horrendas, e a gente vê o dragão que corre no deserto atrás da mulher grávida, e a gente fala, nossa, quão grande é esse problema! Mas pela palavra, nós temos certeza que tanto a besta, a grande meretriz Babilônia, tudo isso ruiu por causa da palavra de Deus, a mesma palavra de Deus que criou todas as coisas, de acordo com o que nós lemos. E essa grande figura, porque a gente pode pensar, o Império Romano continua sendo o maior império da história da humanidade. Até os Estados Unidos não se comparam. E olha que os Estados Unidos é muito forte. A China não se compara. Mesmo esse império ruiu ao poder da palavra de Deus. E às vezes nos dá a impressão de que é uma estrutura. Porque afinal de contas, o império ele é todo emparelhado. Existe uma hierarquia de eficiência, de excelência. Muito do que a gente vive hoje, a gente vive graças à estrutura dos romanos, literalmente. Inclusive as leis. Mas esse império, essa estrutura, essa corporação, ela acabou sendo destruída não por uma outra estrutura, mas por um colegiado, por um grupo de pessoas que não tinham patrões, que não tinham chefes, que não tinham um chefe terreno. Mas isso é muito importante, mostrando que a igreja é uma igreja igualitária. Mas da mesma forma que a igreja é igualitária, nem todos nela são iguais. Isso não é ruim. Vamos dar uma olhada, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e 19. Paulo recomendando: em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, meus queridos, uma surpresa. Existem os aprovados e os reprovados dentro da igreja. Existem aqueles que são louváveis e aqueles que não são louváveis dentro da igreja.
Nós somos iguais na medida do nosso soldo, na medida do que nós vamos receber. Tanto mais virtuoso dos cristãos, o mais fiel deles, quanto aquele que segue, ele vai receber a mesma coisa. Que já é uma grande recompensa, que é a salvação, que é a vida eterna. Afinal, todos nós estamos correndo atrás disso. Mas é interessante olhar uma discussão que os discípulos tiveram. Quem é o maior dentro do reino dos céus? E aqui vai um ponto fundamental. Mateus, capítulo 20, versículo 26. Jesus falando: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E disso, eu realmente parei para... Eu fiquei 2 semanas parando profundamente para pensar sobre isso, sobre essa mensagem. E eu cheguei num resumo, não é bíblico, mas é fundamentado na Bíblia, e eu passei para algumas pessoas que eu confio, e elas disseram que também concordam, que não existe uma divergência com a palavra do Senhor. Eu cheguei num resumo. A Bíblia é tão forte quanto o grupo de servos que efetivamente servem a congregação. A igreja, ela é tão forte quanto o grupo de servos que efetivamente servem a congregação. Isso faz sentido? Olha o versículo anterior e nós vamos olhar mais alguns versículos depois. Aquele que quiser ser grande, seja mais trabalhador, seja mais escravo. Esses efetivamente trabalham. Agora, eu escrevi errado. A árvore, o galho, o ramo que não dá fruto, a gente sabe o que vai acontecer com ele. E não sou eu falando. Vocês sabem e não sou eu que vou fazer a separação. Mas é muito importante nós termos essa consciência. Porque nós precisamos almejar ser importantes dentro do reino de Deus. Não para que você receba uma estrelinha de X ou Y, mas porque você vai receber uma estrelinha de Jesus. E isso é fundamental. Os frutos, as árvores e os ramos que não dão frutos, você já sabe. Só que quando nós temos uma congregação, e eu infelizmente conheço congregações, e eu não estou falando daqui, congregações que não têm árvores que dão frutos, a congregação fica numa inerte é uma palavra difícil. Fica parada, fica estagnada por anos, e vai definhando, até que um dia, onde está a congregação? Está no mesmo lugar. É muito interessante, eu gosto desculpa, nossa, me confundi. Da parábola do joio e do trigo. Eu gosto muito. O que eu raramente paro, e que a semana eu parei para ler, é como o Senhor começa, como Jesus começa essa parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou. Daí vocês já conhecem o que é o joio e o trigo. Quando ele fala o reino dos céus é a igreja. Não é o mundo. Então nós podemos substituir facilmente o reino dos céus. A igreja é como um homem que semeou. E daí a gente conhece, ele semeia o trigo, mas começa a aparecer também joios. Ótimo. E, em outro contexto, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Precisamos lembrar, meus irmãos, que infelizmente podemos ter joios aqui e que a igreja
num contexto global, universal, no sentido de que em toda parte que ela se reúne, ela está lotada de joio. E, infelizmente, o soldado que deveria ser combativo, que deveria ser um soldado ferrenho, eu gosto do conceito que é trazido em 2 Samuel dos corajosos de Davi, dos bravos de Davi. Um deles matou 600 homens, a sua mão estava tão impregnada na espada que literalmente não conseguia abrir a mão. E o sangue tinha coagulado, ele estava preso à espada. Imagina matar 600 homens. Um dos bravos de Davi fez isso. Um dos seus generais fez isso. Mas existe o vigilante preguiçoso. O vigilante, ele não é ativo, ele é reativo. O vigilante, ele é contratado, por exemplo, para ser meu segurança, o mundo pode estar caindo ali do lado. Para ele não importa. O vigilante, a obrigação dele é cuidar desse espaço. Lá na frente pode estar acontecendo um assalto. Ele é contratado por um fim, só para isso, para guardar, para segurar. E o preguiçoso ainda fica tipo, acontece. Nada contra os vigilantes, por favor. Não se sinta ofendido, não é a intenção. Mas a igreja deixou a ação e ela vive de reação. E de novo, por que eu falei primeiro que ela é gloriosa depois que ela não é uma estrutura? Porque quando eu digo isso, eu estou apontando dedos, meus irmãos. Inclusive para mim. Eu gosto da estrutura com que Paulo ele começa. A igreja de Gálatas ele conhecia, ele tinha ensinado, mas ele começa a carta dele recomendando. Admiro-me que vocês tenham abandonado tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. A gente pensa em Paulo e ele falou, mas eu estou surpreso com o que aconteceu. Como é que pode? Eu ensinei, eu plantei, era trigo, eu tenho certeza, era trigo de qualidade. Como é que foi nascer joio? Para falar a verdade, se a gente fez uma dicotomia clara entre joio e trigo, que ele pode existir na igreja, e você deve analisar ferrenhamente para ver se você é o joio ou o trigo, porque, no final das contas, é a sua salvação que está na reta, mas dentro do próprio trigo, o trigo deixou de colocar como prioridade o evangelho. Mesmo entre as pessoas que querem produzir, que querem ser os maiores entre o reino. E não é uma competição de orgulho. Quando eu falo isso, citando o que Jesus falou. Seja mais servos. Mesmo aqueles que querem tentar ser mais servos, a gente esquece da prioridade. A gente pensa que a prioridade é fazer estudos com qualidade, a gente pensa que a prioridade é fazer um acampamento que a gente possa chamar as pessoas, a prioridade é fazer caridade, a prioridade às vezes é reforma de prédio, a prioridade às vezes é a organização do culto. Essa não é a prioridade da igreja. Essa não pode ser a prioridade da igreja. E tenha certeza, eu não estou falando com um ar de superioridade, porque eu acho que eu sou um dos piores aqui nessa relação. Mas é muito triste, é muito vergonhoso quando os ramos frutíferos, eles se esquecem das frutas que tem que dar. E a fruta que tem que dar não é uma organização, não é um louvor bonito, não é anunciar como você está divulgando cesta básica ou quanto você está ajudando a comunidade. Mas é a palavra do Senhor, como a gente tinha dito. Existe, todavia, como qualquer mensagem, meus irmãos, a mensagem é um semeador espalhando. Para algumas pessoas, para o trigo, você podar, aliás, para o ramo ativo, quando você corta,
ele gera virtuosidade. Porque eu não falo para vocês com o sentido de querer colocar um fardo que não é pesado. Eu sei o quão pesado, porque é para mim também. Mas causa mudança. Quando você fala para alguém, eu tenho o costume, eu sempre falo muito com o Fagner sobre isso. Fagner faz isso, faz aquilo, porque não é uma crítica ao Fagner. Mas é porque ele vai, não, agora eu vou fazer melhor e a pessoa cresce. E é bom quando você poda, porque fica mais bonita a árvore. Mas para o ramo seco, você vai cortar e não vai acontecer nada. Então, irmãos, isso acaba remetendo a um processo muito delicado. Porque você produz os frutos que você é. E eu falei na minha última mensagem e eu continuo muito assertivo em relação a isso. A mesma água quente que endurece o ovo, ela amolece a batata. A mesma mensagem que eu estou passando aqui vai para um servir de incentivo. Não, eu vou tentar ser melhor, eu vou tentar evangelizar. Para outros vai servir para reclamar, para falar mal. Olha como o Ailton tá falando erros de português, olha como o Ailton tá falando como um juiz. A mensagem é a mesma. Só que para alguns vai produzir flores, para outros vai produzir arbustos. O que você está fazendo com isso? O que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer com a exortação? O que eu sei é que a igreja é gloriosa porque nós temos a certeza, irmãos, é o único meio de salvação. As pessoas que não conhecem não tem uma mais ou menos, Deus vai julgar o coração. De acordo com Romanos, a gente viu, e a gente estudou 1 ano Romanos, literalmente. Aqueles que não conhecem, Deus manifestou a sua glória através da natureza. E mesmo assim eles pecaram. E mesmo assim eles estão destituídos. E Deus os entregou à própria ira deles. Ninguém tem desculpa. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Todas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus e quando elas enfrentarem o juiz, elas vão ser condenadas. Estamos condenando pessoas para o inferno quando nós não evangelizamos. E convenhamos, eu estou falando para mim, meus irmãos. Quantas vezes eu poderia ter falado, mas eu me calo. E eu prefiro ver pessoas indo para o inferno, que é muito pior do que qualquer crise que a gente venha a ter. É pior do que desemprego, é pior do que doença, é pior do que você perder uma perna, você perder um parente. Ainda assim, para mim, está tudo bem. Mas essas pessoas vão para o inferno e a única solução que nós podemos fazer é a igreja apresentar a salvação. Nós somos gloriosos porque a gente apresenta a redenção. Apresentamos uma resposta para um problema que as pessoas não têm ideia de quão grave é. Então vem a pergunta, precisamos fazer. Mas o que nós podemos fazer, meus irmãos? Revista-se de ato de nobreza, meus irmãos. Eu não tenho dúvida que vocês são exemplos vivos de Cristo na Terra. Se você não é um exemplo vivo, seja. Mas você não pode vender um peixe que você não acredita, meus irmãos. Se você não acredita na palavra do Senhor, e eu estou falando com trigos, não com joios. Se você é trigo, você já acredita e você está vinculado ao ramo, você já está pronto, suas folhas estão nascendo. Falta florescer, falta amadurecer, falta criar frutos. Mas se você já é autêntico, meu irmão, você já tem o principal. Porque as pessoas sabem com quem contar quando a situação aperta. Quando a coisa tá boa, você procura os sem noções. Aquela pessoa que é engraçada, que tem uma vida... essa pessoa você pode contar. Mas agora, quando o calo aperta, quando você tem que falar algo sério, quando você tem que vomitar demônios que existem dentro de você e que está te amargurando, você procura alguém que você conhece. Daí vem o exemplo. Eu sei que eu posso contar com ela. Eu sei que eu posso contar com ele.
Isso, meus irmãos, é prática de intimidade com o Espírito. Você precisa ter prática com o Espírito. Mas uma coisa é certa, quando você se apaixona por algo, você só fala daquilo, você só vive aquilo, você só comenta sobre aquilo. Você só fica pensando naquilo. Eu estou apaixonado por uma garota, nossa, eu penso nela o dia inteiro. Às vezes não tem nada a ver, mas eu penso nela. Eu estou apaixonado por um computador e é o meu caso. Eu penso naquele computador e quando ele vai chegar, porque o meu está quebrado e eu preciso trabalhar. Estou apaixonado por um computador. Quando a gente é apaixonado pela palavra do Senhor, flui. E a gente flui isso. E às vezes o que falta, e pelo menos para mim, às vezes é coragem de agir e mostrar que você é luz. Porque é clichê você falar sobre Jesus. É muito vulgar, é coisa de burro, é coisa de gente burra falar do Senhor. É coisa de crente chato. É coisa da pessoa que não. Ah, o cara não acredita em ciência, então ele fala sobre Jesus. Ele provavelmente nem sabe. Vem o terraplanismo na cabeça quando você fala do Senhor. O cara é trouxa, o cara acredita na terra plana. Meus irmãos, precisamos ter coragem de falar a palavra do Senhor. Porque às vezes nós estamos mais apaixonados por permanecer igreja na terra do que procurar o Senhor. Procurar o Senhor, pensar e almejar o que é a gente. A gente vai ter que morrer primeiro, isso não é legal. Mas tenha certeza, irmão, vai ser maravilhoso para o trigo. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. E a igreja precisa ansiar e almejar pelo seu Criador. O Criador vai voltar. E quando ele voltar, ele vai te levar. E ele não vai te levar para um lugar que tenha suor, que tenha que ficar pensando em ar-condicionado. Porque eu sou igual um porco. Meus irmãos, vai ser maravilhoso lá. E é para isso que nós estamos lutando. Nós estamos em uma batalha espiritual. E quer queira, quer não, nós estamos no lado invasor. O inferno está muito sentado em seu próprio palácio. Mas nós, através da palavra, temos condição de assaltá-lo, de ir, de lhe causar ameaça, de mostrar e libertar pessoas. Porque nós não buscamos infligir dor em ninguém, muito pelo contrário, a gente quer libertar cativos. A gente quer libertar quem está preso pelo pecado, quem está preso pela mediocridade, quem está preso pelos seus próprios vícios e às vezes não consegue sair. Nós damos liberdade a eles e damos uma recompensa muito maior. Apocalipse, como eu falei, mostra um cenário caótico na maior parte dos capítulos e as pessoas não gostam de ler Apocalipse por isso. As pessoas ficam preocupadas, o que quer dizer a besta, o que quer dizer isso, o que quer dizer isso? Uma coisa muito clara, meus irmãos, o início vai ser complicado, enquanto nós estivermos em terra vai ser uma guerra, mas quando acabar essa guerra, daí é que vai ser o começo. Eu realmente gosto desse versículo, porque é uma mensagem de Deus. O vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus. Amém. E ele será meu filho. Eu não me lembro na Bíblia de Deus chamar qualquer ser humano de filho. Mas eu sei que no final eu vou ser. Você vai ser. Isso é glorioso. Vale a pena morrer por isso. Mais do que qualquer coisa. Meus irmãos,
Essa é a mensagem que eu tenho para a igreja. A igreja precisa ser evangelística. O evangelismo tem que ser o coração, a mente, o propósito da igreja. Precisamos ser ramos frutíferos. Precisamos trabalhar em nome do evangelho. Precisamos salvar pessoas. Precisamos nos lembrar dessa grande promessa. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu agradeço pelo poder maravilhoso que o Senhor revestiu a sua igreja. Agradeço pelo poder que às vezes parece ser tão pequeno, mas que movimenta a história da humanidade, que é a sua palavra. Eu agradeço, Senhor, pelas suas promessas, agradeço pelo seu Espírito, agradeço pelo poder que a sua palavra tem de me libertar. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja e para que eu encontre a oportunidade de anunciar a sua mensagem. Que os meus exemplos, que minha vida seja um exemplo da sua mensagem. Que não seja só palavra falada, mas que eu também fale sua palavra. Muda o meu coração para que seja mais próximo de olhar a realidade em que nós vivemos, em que todos nós vamos morrer, em que alguns vão para o inferno, outros vão para o céu. Eu quero estar no céu, Senhor, mas que eu queira também passar essa dádiva para as pessoas. Senhor, que eu não seja membro envergonhado de uma igreja que quer subsistir, mas que eu seja um servo leal, que está pronto a ser um soldado para lutar a sua batalha. É isso que eu te peço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém.